Olá! Nos últimos 2 anos, o número de eleitores com deficiência cresceu cerca de 25% no Brasil. Hoje, são mais de 1.200.000 pessoas com deficiência que estão aptas para votar. Quem vai esclarecer todas as nossas dúvidas sobre esse assunto é o Bruno Andrade, secretário de Modernização, Gestão Estratégica e Socioambiental do Tribunal Superior Eleitoral. Obrigado pela sua participação, Bruno. Obrigado pelo convite, Roberto. Você sabe que a gente tem eleição a cada 2 anos no Brasil, há 1 milhão de anos, e todos os anos os eleitores têm dúvidas e dúvidas e dúvidas e dúvidas e parece que nunca acaba, não é isso? Isso, mas é normal, né? Porque a gente tem que sempre esclarecer, sempre tem alguma novidade. Esse ano teve a questão da pandemia, então é sempre importante a administração pública, né, se abrir à população, tirar essas dúvidas. Informação nunca é demais. Você acha que um eleitor bem esclarecido, com relação a todos os mecanismos de uma eleição, ele vota melhor? Com certeza, ele vota melhor, ele vota mais seguro de si, da sua decisão, ele vota com um olhar diferenciado em relação ao Estado. Ele vê que o Estado não é um prestador de benesses, né? Ele é um prestador de serviços que foi colocado ali para servir o cidadão e não ao contrário, né? Então, quanto mais informação o eleitor tem, seja dos seus candidatos, seja da própria gestão da Justiça Eleitoral, ele pode cobrar mais, ele pode exigir melhores serviços, ele pode exigir um respeito maior aos seus direitos. Então, quanto mais informação, quanto mais o eleitor tiver informado sobre o processo eleitoral, sobre os seus candidatos, ele consegue exigir mais do Estado. Ô Bruno, aqui no Brasil nós temos a eleição obrigatória a partir dos 18 anos e depois tem um limite também de idade lá na velhice. As pessoas com deficiência, elas estão inseridas nesse contexto? Elas também obedecem à mesma lei? Obedece à mesma lei. Antigamente, o Código Eleitoral, que era de 65, ele tornava o voto facultativo aos enfermos. Com a Constituição de 88, essa facultatividade acabou. Hoje a gente só tem voto facultativo, como você falou, em relação à idade, ou seja, menores de 18 e maiores de 70, e em relação à questão de alfabetização. Então, os analfabetos têm o voto facultativo. Tirando esses grupos, a facultatividade do voto só é dada em casos excepcionais. Então, há um procedimento na Justiça Eleitoral que torna o voto facultativo se o eleitor comprovar para o juiz eleitoral, mediante documentação, laudos médicos, que o voto, o exercício do voto, é extremamente oneroso para aquela pessoa. Então, para preservar a dignidade da pessoa humana, você torna o voto facultativo para essa pessoa pontualmente. Mas a regra legal, o grande arcabouço para tornar o voto facultativo é a idade, como você falou, e a questão de alfabetização ou não. Fora isso, o voto é obrigatório. Mesmo que a deficiência seja gravíssima, por exemplo, uma deficiência intelectual grave, uma deficiência física muito grave, ele precisa se justificar perante o juiz eleitoral? Então, a gravidade da doença, pela lei, não é motivo automático para dispensar o voto. Ele tem que levar essas informações a um juiz eleitoral que vai analisar o caso concreto dele para identificar se aquela moléstia, seja intelectual, seja física, torna o voto para essa pessoa facultativo. E aí o juiz faz uma anotação no cadastro e torna esse voto facultativo para essa pessoa especificamente. Então, a gente não tem como abstratamente falar assim, tal doença com tal gravidade vai ser facultativo. Não, isso não é possível pela legislação atual. As informações sobre a deficiência, elas são relatadas pela própria pessoa para o juiz eleitoral, para o TSE? É ela que diz, olha, eu sou deficiente auditivo, eu sou deficiente visual, é ela mesmo que relata? Isso. Para a gente ter no cadastro, esses números que você passou logo no começo da fala, ela pode informar isso no momento de um atendimento numa zona eleitoral. Então, quando vai tirar o primeiro título, quando vai fazer uma transferência de local de votação, quando vai mudar de município, ela pode informar ao servidor do cartório eleitoral que tem alguma deficiência e qual o tipo dela. Isso é anotado no cadastro. E a gente tem algumas outras formas de mitigar isso. Então, no dia da eleição, as sessões eleitorais recebem um formulário que o eleitor que não tem esse dado no cadastro pode preencher esse formulário, deixar com o mesário, que o mesário devolve isso para o cartório eleitoral para fazer essa anotação e atualizar o cadastro do eleitor.
Então, essas duas formas são as grandes formas de atualização do cadastro do eleitor, e isso é extremamente importante, Roberto, porque se a gente comparar, por exemplo, o IBGE no último censo de 2010 indicou que 24% da população brasileira falou que tinha algum tipo de deficiência em algum grau, não importa se for grave ou leve. Então, 24% da população. Se você trouxer isso para o Cadastro Nacional de Eleitores, o nosso número, embora tenha crescido muito nas últimas eleições, em 2014, por exemplo, a gente tinha só anotado 426 mil eleitores com algum tipo de deficiência. Como você falou, hoje a gente já está em 1.200.000. Então, aumentou bastante nesses 6 anos. Só que esse 1.200.000 ainda representa só menos de 1% do nosso eleitorado. Então, se você comparar os 24% que o IBGE traz da população com 1% do eleitorado, ainda é uma discrepância muito grande. Então, a gente carece de informações. Embora um avanço gigantesco aí na questão dos eleitores, você falou em 1% das pessoas com deficiência se consideram eleitores ou estão cadastrados como eleitores. E nós temos aí falando de 24% da população brasileira com algum tipo de deficiência. O que você acredita as barreiras, quais são as barreiras que impedem que esse número cresça? Olha, no meu sentir, a principal é o acesso mesmo, porque como a pessoa às vezes já tirou o título há algum tempo ou foi votar e não ofertaram para ela esse formulário é recente, ele tem umas 2 ou 3 eleições, daí aumentou o número, né, de pessoas com deficiência no cadastro. Então, o acesso em si já é um complicador. Então, a pessoa com uma dificuldade de locomoção, é complicado ir a um cartório eleitoral para fazer essa atualização, ou no momento da eleição, por conta de filas, quer votar rápido e ir embora. Então, o acesso à atualização desse dado é um complicador que, na nossa visão, é prejudicial. Você está me dizendo, então, desculpa te interromper, você está me dizendo, então, que os cartórios eleitorais não estão com uma acessibilidade boa. Não é só isso, não é só a questão da acessibilidade física do cartório, mas sim o acesso mesmo de fazer a locomoção. Porque o ir ao cartório eleitoral, chegar ao cartório e acessar, ainda que ele tenha acessibilidade, a pessoa com deficiência passa por todo o trajeto, por exemplo. Então, ele tem que dispor de um carro ou do transporte público, ele tem que andar em calçadas. Então, todo o conjunto de acessibilidade impacta. Então, cada barreira que ele venha a encontrar nesse trajeto da sua casa até o cartório eleitoral é um dificultador em potencial para essa pessoa ir ao cartório eleitoral. Então, ela prefere, não, então eu vou só votar, que para mim já está de bom tamanho. Isso, para a gente, para organizar a eleição, é um complicador, porque, assim, como a gente não conhece o nosso eleitorado com algum tipo de deficiência, a gente não consegue fornecer meios melhores para que essa pessoa exerça o seu direito político de forma igual a qualquer outra pessoa, que a gente tem que sempre lembrar, né? A pessoa com deficiência deve ser tratada de forma igual a todas as pessoas. A lei da inclusão, inclusive, fala isso, que não pode se fazer uma segregação dessas pessoas sob o discurso de fornecer algum outro serviço para ela. Ela tem que ser tratada de forma igual, mas atendendo às suas diferenças, como todas as pessoas têm diferença. Sim. Então, uma pessoa um pouco mais baixa tem que ter um acesso para segurar no ônibus mais ao seu alcance, senão ela pode se machucar, independente de ser uma deficiência considerada. E a pessoa que tem uma deficiência visual, por exemplo, tem que ter um braille disponível para poder ter seus direitos. Nós estamos falando de problemas, mas nos últimos 2 anos cresceram 25% o número de eleitores no Brasil. Aí vamos falar do outro lado. Você tem motivos para isso? São propagandas que o TSE tem feito? Tem campanhas incentivando a pessoa com deficiência a ir votar? Isso. Nos últimos anos, a Justiça Eleitoral teve um foco maior na questão dessa atualização do cadastro, porque isso é muito importante para a gente. A gente precisa prestar um serviço de qualidade, como eu falei para você, a gente precisa prestar um serviço de qualidade ao nosso cliente, que é o eleitor. Então, a gente teve tanto o cadastro biométrico, então a biometria fez com que uma parcela significativa da população atualizasse seus dados na base de dados da Justiça Eleitoral.
Teve esse formulário que foi implementado a algumas eleições, então o eleitor que já vai votar, ele não precisa ir numa outra repartição pública fazer essa atualização, porque esse tipo de informação, tirando aquela que eu falei para você que torna o voto facultativo, ela não impacta nos direitos políticos do eleitor, ela só impacta na organização do pleito, é só na logística. Então, essa informação que ele prestou na sessão eleitoral mesário, preenchendo o formulário, ela é muito importante e muito mais fácil do que o eleitor, por exemplo, se deslocar até um cartório eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral estuda, inclusive, medidas para que isso futuramente se torne uma mera informação, por exemplo, pelo aplicativo e-Título. Então, a pessoa informa no e-Título que tem algum tipo de deficiência e isso já reflete no cadastro eleitoral. Então, o mote é facilitar o acesso para que a gente consiga pegar esse percentual que hoje já aumentou bastante, então a gente já aumentou 300% em 6 anos, mas que a gente consiga chegar mais próximo aos números do IBGE. Então, quanto maior o acesso, mais fácil a gente chega a essa informação de forma mais rápida. Ok. Estamos conversando com o Bruno Andrade, secretário de Modernização, Gestão Estratégica e Socioambiental do TSE. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já.